Reviravolta nas tratativas entre São Paulo e Botafogo por Newton e Ferrarese. Newton chegou a passar por exames médicos no São Paulo, tirou fotos com a camisa do tricolor, conheceu seus novos companheiros, mas a negociação de troca em definitivo com o Ferrarese caiu. Tudo porque Ferrarese e seu empresário não chegaram a um acordo com o Botafogo. Para tentar evitar a perda da contratação de um atleta que estava fechada, São Paulo tem tratativas com o Botafogo para ficar com o Newton em definitivo, mas só começar a pagar a compra do jogador a partir do próximo ano. Confesso que não consigo entender essa insistência do São Paulo no Newton. Um volante só normal, que nunca conseguiu ser protagonista no Botafogo, pelo contrário. E se a negociação com o Ferrarese era de algo na casa dos 4 milhões e meio, 5 milhões de euros, o São Paulo vai gastar tudo isso por um volante que sempre foi reserva no Botafogo? Essa dúvida vai ser explicada nos próximos dias. Estou em busca dessa resposta e assim que tiver qualquer novidade eu conto para vocês. São Paulo que tem até agora como único reforço o Vitor Sá, jogador que pertencia ao Krasnodar. O contrato dele não foi renovado. Vitor Sá, inclusive, já foi anunciado. Sobre a busca do São Paulo em relação ao zagueiro, ela segue emperrada e com dificuldades. Importante registrar que todo reforço que o São Paulo for contratar não pode ter investimento de dinheiro nessa temporada pela falta de grana no Morumbi. Exatamente, André Hernan. Então vamos subir o número de like, eu confio em vocês. Vai mandando no chat o que vocês querem saber. Mas, Hernan, já tem um monte de pergunta aqui, ó. E o Danilo? Fala do Danilo, voltou essa novela. Nós podemos falar daqui a pouquinho, mas primeiro eu vou te perguntar sobre o tricolor do Morumbi, do São Paulo, que você trouxe uma informação bem interessante, que os moldes do negócio envolvendo a troca entre Newton e o zagueiro Ferrarese mudaram. Então não vai ser mais troca, né? Então, vamos lá. Como é que foi a linha do tempo dessa negociação? Tava tudo certo. O Newton foi para o CT ontem, fez fotos, trabalhou, fez um trabalho físico ali, conheceu os jogadores e tal, tava tudo certo. Era só a assinatura e a apresentação. Troca, Ferrarese e tal, tava tudo bonitinho. Antes de assinar, ainda não tinha todos os documentos ok em todos os e-mails e tal. Porque tem e-mail, tem troca de documento, tem minuta para lá, para cá, e estava atrasando a entrega da minuta do Ferrarese. Estava apalavrado sim, mas estava demorando essa troca de minuta, troca de e-mails e tal. Chegou no começo da tarde e o empresário do Ferrarese roeu a corda. Falou, não vou fazer, era questão de comissão e tal, espaço totalmente aberto aqui para o staff do Ferrarese se quiser se manifestar, mas a informação que eu tenho é que houve um pedido de última hora de comissionamento que acabou que o São Paulo não concordou, e aí roeu a corda. Posto isso, em nenhum momento teve perigo de cair a negociação do Newton com o São Paulo. Por quê? Porque São Paulo e Botafogo estavam sempre bem alinhados e junto com o staff do Newton. Então, por exemplo, o Newton, essa informação é muito legal, porque assim, a gente traz aqui, é nova. O Newton abriu mão de algumas situações que teria que receber no Botafogo, né? Alguns atrasados, e aí não vou colocar salário aqui para o torcedor do Botafogo ficar bravo comigo. Eu não consegui confirmar quais eram esses atrasos, mas sim, há algumas pendências do Botafogo com o Newton e que o Newton não, para ir para o São Paulo. Então, assim, num primeiro momento, o São Paulo não vai pagar pelo Newton agora. Vai pagar, vai ser uma compra, aquela coisa definitiva. Mas o pagamento, as parcelas começam em 2027. Houve um acordo São Paulo e Botafogo para não cair a negociação do Newton. Dito isso, agora são as burocracias desse novo movimento, que é um movimento de compra e não mais um movimento de troca, para que ele possa assinar o contrato. Enquanto isso, ele está em São Paulo, exames ok, conheceu a rapaziada, falou com o técnico Dorival Júnior, esteve no CT, fez fotos oficiais, aquela coisa toda, só aguardando o ok da documentação para poder ser anunciado como segundo reforço nessa janela. Detalhe interessante, como o São Paulo vai pagar a partir de 2027 o Newton, o Ferrarese atua por empréstimo e ao final do empréstimo, o Botafogo, querendo ficar com o jogador, vai começar a fazer esse pagamento. Então, meus amigos, acabou virando um grande elas por elas.
Porque se o Botafogo começa a pagar o Ferrarese em 2027 e você tem que receber do Newton em 2027, cara, tá casado ali. Então, assim, com todo o respeito ao staff do Ferrarese, só atrapalhou a vida de todo mundo. Sim. Só atrasou a vida de todo mundo. E aí vai acabar acontecendo a negociação. Muito mérito de Botafogo, São Paulo, que estiveram sempre alinhados com o staff do Newton, para essa negociação acontecer. Me arrisco a dizer que se uma dessas partes, staff, Botafogo ou São Paulo, não quisesse mais o negócio, hoje o Newton ia virar o novo Mateuzinho. Jogador que chega a treinar no clube, e não joga. E tem que voltar, entendeu? Então, assim, é uma situação que, às vezes... Por isso que a gente fala... o chat, às vezes, fala... Pô, os caras falam uma coisa num dia, na outra muda tudo. Muda muita coisa numa negociação. Olha que loucura, tudo certo, o cara treinando, o cara fazendo foto de apresentação e uma das partes pulou fora porque queria um pouquinho a mais. Negociações, por isso que aqui no Fala Fonte, eu tenho muito orgulho da nossa equipe toda aqui da ESPN, porque a gente trata a informação com muita responsabilidade. E é preciso ter muita responsabilidade ao noticiar os fatos. Porque, às vezes, uma coisa que é certa hoje, cara, amanhã pode cair. Sim. E é o cuidado que a gente tem que ter com o Danilo também. Ô, Hernan, perguntaram para você aqui no chat, se você tem informação, você pode falar, senão a gente continua apurando. Ó, o Matheus Pereira falou assim... Hernan, São Paulo busca zagueiro e mais um atacante ainda no mercado? Tem esse planejamento do São Paulo? Sei que as coisas por lá não estão querendo gastar. O São Paulo não está querendo tirar muito dinheiro do bolso, mas está no mercado em busca de um zagueiro, um atacante? Vai contratar um zagueiro, mas não esperem grandes nomes. Não esperem Domingos Duarte, jogador português, Arthur Chaves, do Hoffenheim. Vai ser um pouquinho mais módico. Né? Depois procurem lá no dicionário o que significa módico. Vai ser uma coisa mais barata, uma coisa mais simples. E por empréstimo, com opção de compra, ou o jogador que estiver livre no mercado, o São Paulo vai trazer um jogador de uma prateleira mais abaixo para compor o elenco. Já tem o Arboleda que voltou, tem o Alan Franco, tem os meninos da base que estão subindo. Aliás, nos jogos treinos que o São Paulo fez, Isaac e Osório foram muito testados. Então o Dorival quer ter mais um jogador, de repente, com uma idade um pouquinho mais avançada. Não estou falando o cara em fim de carreira, mas um jogador perto cima dos 30, para ter um jogador ali de mais experiência, para poder preparar os moleques, junto com o Arboleda, junto com Alan Franco, que estão treinando a Vera. Então, assim, vai contratar? Vai. E atacante seria oportunidade de mercado. Fala, pessoal. Estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.